Olá pessoal, que bom ter você aqui mais uma vez participando com a gente da nossa escola bíblica dominical. E hoje, no nosso terceiro estudo, nós vamos falar sobre a família diante da perda de valores. E nosso texto de referência está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que eu passo a ler para vocês. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? A gente vai falar no nosso estudo de hoje desse processo de abandono dos valores por parte das famílias que sempre foram essa fonte inicial de valores morais e éticos para o indivíduo, mas que nos últimos tempos tem perdido essa função, principalmente nesse período moderno, tem deixado de exercer o seu papel por diversas razões. Nós temos destacado desde a nossa primeira lição que nós estamos vivendo em um novo tempo, que a gente chama de pós-modernidade ou modernidade, né? Em um tempo que é marcado por constantes mudanças. Tudo é muito mutável. Nós falamos na segunda lição sobre esse aspecto da modernidade. Tudo é muito mutável na nossa sociedade de hoje. E a gente vive profundas transformações, principalmente na estrutura familiar. A gente vive num período onde tudo é muito líquido. Se você colocar o líquido, por exemplo, em um copo redondo, geralmente um copo muito um formato bem arredondado, ele vai tomar aquela forma. Se você colocar num copo muito comprido, a água vai se adequar àquele formato. Se você colocar a água ou qualquer líquido que seja em um copo quadrado, ela vai tomar aquele formato. Então, na sociedade de hoje, tudo é muito líquido. E aqui eu tomo emprestado o termo utilizado, desenvolvido pelo sociólogo Bauman, que ele chama esse período que se iniciou depois da Segunda Guerra Mundial de modernidade líquida. E o período anterior a esse ele chama de modernidade sólida. E aí ele diz o seguinte, que antes desse período que ele chama de modernidade líquida, antes dos anos 1960 aproximadamente, as relações sociais, e falando do nosso tema familiares, elas eram mais rígidas e mais duradouras, mais sólidas. E se prezava pela tradição, se tinha um cuidado com a tradição, melhor dizendo. E apesar dos aspectos negativos desse tempo, o aspecto positivo era a confiança na rigidez das instituições e na solidificação das relações humanas. Mas a partir dos anos 1960, década de 60, a gente tem acontece uma espécie de ruptura, e a sociedade ela sofre profundas mudanças. E como ele diz, e de modernidade sólida, a sociedade passa a viver uma modernidade líquida, onde as relações humanas, familiares, relações sociais, elas passam a ser mais frágeis, mais breves e maleáveis como os líquidos. Então tudo isso produziu e produz esse
processo de abandono dos valores cristãos por parte da sociedade e especificamente falando por parte das famílias. Agora, o autor ele vai chamar a nossa atenção na parte ali introdutória para o fato de que a principal causa desse abandono dos valores na família, ela se dá por causa da terceirização da educação, sobretudo da educação cristã religiosa. As famílias elas transferem para a igreja a responsabilidade da educação, por exemplo, dos seus filhos, da educação cristã religiosa dos seus filhos. E aí você já deve ter ouvido: ah, minha família é cristã, a minha família está na igreja, eu levo os meus filhos na igreja. Então, essa transferência de educação, no caso aqui cristã religiosa. E por conseguinte, as igrejas, elas, em muitos casos, têm cedido às pressões da modernidade líquida, como eu disse. Ela tem cedido às pressões da sociedade, perdendo assim a sua voz profética. Então, com toda essa crise de autoridade e de liderança na vida da igreja e na vida da família, enfim, com todo esse cenário desafiador que está sendo imposto a nós, mais do que nunca, as nossas famílias precisam ser instrumentos de Deus para a preservação dos valores cristãos na vida dos seus membros. No primeiro tópico, reconhecendo os desvalores do mundo presente, o autor chama a nossa atenção para o afrouxamento das famílias em relação à criação dos filhos. Muitos pais têm negligenciado a educação dos seus filhos, não têm exercido o seu papel de liderança, de autoridade na família, por negligência ou por falta de exemplo, porque os filhos não veem neles uma referência e por isso mesmo não os respeitam. Então ele chama a nossa atenção: olha, há um afrouxamento, há uma crise de liderança dentro das famílias. E quando isso acontece, a identidade, aqui está o ponto, a identidade dos membros da família são formatadas pela consciência moderna, que na maioria das vezes é contrária à ética cristã e aos ensinamentos bíblicos. A pressão da sociedade moderna, com essa agenda pluralista, relativista e secularista sobre as famílias, principalmente as cristãs, é muito grande. A pressão é muito grande. E não dá para fugirmos dessa realidade, porque esse é o mundo onde nós vivemos. Por isso que as famílias, especialmente as cristãs, elas precisam se unir em torno do Evangelho e viver num relacionamento em que reina o amor, o carinho, a compreensão, o respeito, a honestidade, onde é vivenciado de fato os valores, os princípios cristãos, para que principalmente os membros mais frágeis, mais imaturos da família possam resistir a essas pressões do nosso tempo. Daí a importância de se estar firmado em princípios, como diz o autor do segundo tópico. Os membros da família precisam fundamentar seus relacionamentos sobre os princípios e valores cristãos, para que eles possam pautar as suas ações e ancorar os seus ideais diante dessas crises do nosso tempo.
Agora, que princípios para a família seriam estes? Olhando para a Bíblia Sagrada. O primeiro princípio que a família precisa praticar é o princípio do respeito mútuo. A família precisa mediar suas relações conjugais, paternais, maternais, de qualquer outra natureza, pelo respeito. Não dá para termos uma boa convivência dentro da família sem a prática do respeito mútuo. Então esse é um princípio fundamental que as famílias precisam praticar. Segundo princípio é o princípio da solidariedade responsável, da compaixão. A família precisa, principalmente com os mais frágeis, agir com solidariedade, com compaixão, se interessar em ajudar, fortalecer, encorajar, ajudar cada membro da família, principalmente nos momentos de dificuldade. Terceiro princípio, o princípio da obediência à liderança. E esse princípio aqui se aplica principalmente aos filhos, que precisam obedecer aos seus pais, que são o ponto de referência, os líderes, melhor dizendo, da família. Agora, em muitos casos, os filhos não praticam esse princípio da obediência por rebeldia e, em muitos casos, porque os pais não se dão respeito. E é claro que essa falta de obediência, essa falta de prática do princípio da obediência na família, ela começa com a falta de obediência a Deus e à sua palavra. Então, obediência é um princípio fundamental para que a família seja forte. Quarto princípio, claro, do amor sincero. O amor de Deus, ágape, incondicional, doador, de entrega, o amor sincero. Esse amor, ele deve estar presente na família, ele deve ser o elemento, veja bem, regulador e motivador dos relacionamentos familiares. Sem esse amor sincero, nenhuma família por si mesma vai se manter de pé. Não dá para viver um relacionamento familiar duradouro, genuíno, sem amor, sem esse amor de Deus agindo na família. E por último, o princípio da espiritualidade prioritária. Olha só, a família, ela precisa cuidar da vida espiritual dos seus membros. Especialmente os pais, eles devem cuidar da vida espiritual dos seus filhos nos anos iniciais. Eles devem cultivar nos seus filhos um amor ao Evangelho. Incentivar os seus filhos por meio da prática da oração, da leitura bíblica, da devoção, através da participação na comunidade cristã. Enfim, a família mutuamente deve cuidar da espiritualidade dos seus membros. Isso é fundamental para que a família seja fortalecida e viva seus relacionamentos sob a direção de Deus. E por fim, tendo ouvido tudo isso, toda essa situação que a gente colocou aqui, a gente, na parte de aplicações para a vida, podemos fazer 3 apontamentos. Primeiro, é preciso valorizar a família como um projeto de Deus. Não como uma invenção humana, como uma necessidade social, mas como um projeto de Deus. A família é criação de Deus, é uma instituição divina. E é nela que nós vivenciamos os relacionamentos mais significativos da nossa vida. Não podemos abrir mão disso. Não podemos perder de vista que a família é um projeto de Deus. A gente precisa valorizar muito a nossa família. Segundo, é preciso fundamentar a família em princípios bíblicos e cristãos. Foi o que a gente acabou de falar no segundo tópico. E é o que nós temos ressaltado ao longo dos nossos estudos sobre família nesse trimestre. Que a família precisa fundamentar
construir e mediar os seus relacionamentos de acordo com os princípios e valores cristãos, para que ela esteja preparada para resistir às pressões e os desafios do nosso tempo presente, que a gente chama de modernidade, e hoje eu chamei de modernidade líquida. E por último, é preciso ter a família em vigilância constante. A família precisa viver numa total dependência de Deus, sendo vigilante, atenta, sábia quanto às situações perigosas que ameaçam a saúde da vida familiar. Então, a família precisa viver, é aquilo que o Evangelho diz, vigiar e orar. Estar atenta, sempre vivendo sob a direção de Deus, para que ela consiga perceber e enfrentar os desafios e as lutas. Enfim, que nesses tempos desafiadores, as nossas famílias possam vivenciar o Evangelho na prática, os princípios e valores cristãos da Palavra de Deus, e possam ser saudáveis e fortes. Eu espero você no nosso próximo estudo sobre família.